temporada. Zana Bloch da Ucrânia, aí a Kelly White dos Estados Unidos, que foi a medalha de bronze em 2001. Kelly White com o número 11,74, a Zana Bloch com o número 10,87. A Zana Bloch larga na pista 6, a Kelly White larga na pista número 3. E a francesa Muriel Ortiz, também uma das boas presenças nesta prova, está na outra semifinal, assim como a americana Tori Edwards. Vai, portanto, a semifinal. As 4 primeiras automaticamente se classificam para a final. Aí você vê na pista número 3 a sua marca na coxa direita ali. A americana Kelly White, 22,21 foi a sua melhor marca neste ano, que aliás é a sua melhor marca pessoal. A melhor marca da Zana Bloch, 22,70 nesse ano. Sua melhor marca, 22,17. Aí vão elas. Largada boa. Prova dos 200 metros, semifinal para mulheres. Muito bem a Kelly White. Eu acho que a luta ali vai ser entre ela e a Zana Bloch, que vai na pista 6. Olha a White aí na pista 3, a Zana Bloch vem na pista 6 em segundo por enquanto. E na pista 4. E a pista 7 parece que também consegue chegar na 4ª posição, Werneck. Você pode confirmar para mim? Pista 4 e pista 7, né? Chega na 3ª e a pista 7 da 4ª. Exatamente. Portanto, a jamaicana Beverly McDonald fica com a 4ª vaga para a final. Está entre as 4. Então as classificadas são a Kelly White, a Zana Bloch, a Anzela Kravchenko da Ucrânia. Aliás, a Zana Bloch também é da Ucrânia. E a jamaicana Beverly McDonald. Kelly White, portanto, a largada. Largou muito bem a Kelly White. Impressionante, hein? A Kelly White ali, ela já conseguiu ultrapassar a Anzela Kravchenko da Ucrânia, que vinha na pista 4. Muita vantagem já na curva. Muita vantagem a esta altura. Depois ela refrescou um pouco. Aí a Zana Bloch e a Anzela Kravchenko, as duas da Ucrânia, encostaram. E chegou logo depois a jamaicana Beverly McDonald. Impressionante, hein? Beverly McDonald ali nos 5 metros finais acabou conseguindo a 4ª vaga e se classificando para a final. E aí o close-up na Kelly White, toda a perfeição das suas passadas, a concentração, ela que vai se recuperando também de contusão, mas parece muito bem para a disputa da prova final dos 200 metros para mulheres. Correndo muito descontraída a Kelly White, absoluta na prova. Vamos colocar na tela, portanto, aí a confirmação da colocação das 4 que se classificam para a prova final dos 200 metros. A outra prova também envolve uma americana, que é a Tori Edwards. Mas vamos agora à prova dos 400 metros, agora com imagens ao vivo, onde temos a mexicana Ana Guevara, Werneck. E a famosa Marita Koch, ainda dos tempos da Alemanha Oriental, continua com um recorde mundial muito antigo. Ana Guevara vai largar na pista 3, 49,11, sua melhor marca este ano, hein? Vai com o número 726, pista 3. Largada boa para os 400 metros ao vivo para você. Você vai curtindo uma britânica, uma russa, a mexicana Guevara. A expectativa da Lorraine Fenton e da Ami Mbakhtian, a senegalesa, as duas que venceram a Guevara nas Olimpíadas. Guevara de longe, você vê na pista 3. Vai muito bem a Guevara, vai forçando a pista. Vamos ver como elas vão aparecer na reta. Na pista 3 de óculos, a Guevara já é a primeira, Werneck. Já é a primeira e tá difícil segurar a mulher. Na pista 5, a Lorraine Fenton da Jamaica vem na 2ª posição. Guevara vai vencer a medalha de ouro. A mexicana vence a medalha de ouro. Ana Guevara, 26 anos de idade. Olha a vibração da Guevara, a mexicana de 1,73 m de altura. Que beleza.
Olha, e melhorando a sua marca pessoal. 48,9, portanto. Sua nova melhor marca pessoal, a antiga era de 49,11. 49,11 em Zurique, em agosto desse ano, de 2003. Que fantástico! Abaixa dos 49, portanto, 48,9 para Guevara. Ela que foi terceira em Edmonton em 2001, exatamente perdeu para Lorraine Fenton e Ami Mbaktian. Vamos ver de novo a chegada da Guevara na pista 3. Quando ela terminou a curva ali, entrou na reta, ela já vinha absoluta na prova. Não dava para mais ninguém. Passadas bem largas, muita determinação, mas ao mesmo tempo os braços descontraídos, estabelecendo sua nova melhor marca pessoal. E na segunda posição, então, fica a pista 5 com a Lorraine Fenton, da Jamaica. O recorde mundial não ficou nem próximo de ser quebrado, 47,6, como você já havia dito antes, né, Werneck? Mas ela estabelece aí a sua melhor marca pessoal, não deixa de ser aí uma conquista fantástica, além da medalha de ouro no Mundial. E na chegada aí dos 400 metros, realmente, esses últimos metros você corre em deficiência de oxigênio. Corre mais na base do coração do que qualquer outra coisa, o coração e a cabeça. Que comemoração! Ana Guevara, ela que nasceu no dia 4 de março de 77. No Mundial, a gente falou em Edmonton, foi a terceira colocada. Foi sexta colocada em Sevilha. E agora consegue a marca de 48,89, hein? E a Mitian do Senegal fica com a terceira posição. Portanto, eram as três favoritas, né? Guevara em primeiro, Lorraine Fenton da Jamaica em segundo e a Mitian acabou em terceiro lugar. A Mitian que competiu pela raia 6. Muito bem, mais uma vez aí a bonita vista de Paris, na França. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Eu já mais cedo, Werneck. O Dmitry Karsov vem na liderança no momento. E vem bem também aí na prova dos 100 metros com barreiras, hein? 13,96, hein? Média de 28 quilômetros, pouco mais de 28 quilômetros por hora. Na eliminatória também, agora acompanhando o americano Tom Papas ali, que vinha na pista 5. O Papas no final acaba conseguindo a vitória. 14 segundos cravados. O Tom Papas, 13,99, foi o tempo oficial, portanto. Mas o cidadão lá de Cazaquistão continua na liderança. Vamos agora ao lançamento do disco. O atual recordista, o tcheco. Que é o recordista mundial. Sua terceira e última tentativa. Pouco mais de 45 metros, me parece. Ali o lançamento do tcheco. Aí o Tom Papas também na sua tentativa do lançamento do disco. O Roman Sebrle conseguiu 47 metros e 47. O Dmitry Karpov conseguiu 47,38. E o Papas, Werneck, o americano. Agora no salto com vara. Consegue 941 pontos com a sua marca no salto com vara. Outro americano, Paul Terek, pedindo a participação ali do público para tentar ditar o ritmo. Bom, o Tom Papas conseguiu 5 metros e 10. E o Paul Terek conseguiu 5 metros e 30.
Ultrapassando a marca dos 1000 pontos ali no salto com vara, portanto. E agora o Tom Papas assume a liderança. Olha, ele poderia ter livrado ali muito mais que 5,30 pela repetição, deu para perceber. Vamos agora ao lançamento do dardo. Tom Papas, também ainda provas obviamente válidas pelo decátulo. 60, passou a marca dos 65 metros. Bom, aí o Tcheco Tom agora. Papas fica com 65,90 metros. Vamos ver aí o lançamento do Tcheco. Quase 70 metros, hein? Ele fica com 69 metros e 79 centímetros. O melhor resultado. 886 pontos, portanto, para o Tcheco. Mas Tom Papas ainda vai na liderança e o Tcheco agora na segunda posição. Recorde mundial no lançamento do dardo, quase 100 metros, 98 e 48. Obviamente, no decátulo essa não é a especialidade única de cada um dos atletas, né? São considerados os atletas mais completos do mundo, mas no geral. Muito bem, voltamos aí, portanto, com imagens ao vivo do Stade de France em Paris. Ainda temos mais algumas provas para mostrar, para recapitular para você. Teremos a prova do decátulo também, continuando com salto com vara. O Stade de France, acompanhando o que vai acontecendo nesta noite na França ao vivo. Já passamos aí das 10 da noite. E continuamos então com o decátlon. O Tom Papas vem na liderança com 8.097 pontos. Agora com imagens ao vivo, né? Nós fizemos a recapitulação do que aconteceu nas provas anteriores. As provas do decátlon que estariam em disputa hoje eram 110 com barreira, o disco, o salto com vara e o dardo. Essas eram as provas marcadas, portanto, para o decátlon. A última prova que foi disputada, que nós mostramos ao vivo, foi da Ana Guevara. Portanto, a cerimônia de entrega de medalha da Guevara parece que ainda não aconteceu. Muito bem, preparados aí, portanto, os atletas do decátlon para a prova dos 1.500 metros. A expectativa toda aí do americano e do tcheco, que vai sendo destaque com o número 323. Fica na segunda posição, portanto, no geral, por enquanto. Bom, temos aí 3 atletas ainda em condições de ganhar, na minha opinião. O Tom Papas, o Seberle e o Karpov. Dmitry Karpov, que vem muito bem na atual temporada. Karpov com o número 790, o Roman Seberle com o número 323, o Papas 1421. Você vê ali de cavanhaque o atleta americano. A última etapa, portanto, do decátlon para os homens. Os 1.500 metros. E os 3 homens que chegam aí na briga eram realmente os 3 apontados como favoritos. Dmitry Karpov do Cazaquistão, Tom Papas dos Estados Unidos e Roman Seberle da República Tcheca, que tem o recorde mundial, mas pela ascensão que vinha mostrando ultimamente, o Dmitry Karpov, muita gente achando que ele iria ganhar e tem condições ainda de ganhar. Foi exatamente ele que apareceu ali, o Karpov. Esse daí é o Tom Papas, o atual líder. Karpov ali à sua direita, com o número 325. O Dvorak, também tcheco. Número 1434. O Paul Terek, o americano. Agora aparecendo o chinês. Qin Haifeng. Exatamente, número 248. E aí o segundo colocado até o momento, o Roman Seberle. O jamaicano com o número 725, Claston Bernard. Agora o holandês, que também participa da prova, Til Warners.
do Uzbequistão, Vitaly Smirnov. E com o número 480, aí não precisa nem dizer que ele é francês, né? Laurent Renoux. Que tem um tempo de 4:27:49 como sua melhor marca pessoal nos 1.500 metros. Qual é o melhor tempo do Papas, Werneck? 4:45. Não é muito bom o Papas nos 1.500 metros. O Karpov tem 4:34. E o Sebele tem 4:21. Quer dizer, aí tudo indica que o título vai ficar realmente com o Sebele. E aí é ele que vai assumindo a ponta, hein? Papas, se não estou enganado, é o último ali naquela volta dos 1.500 metros. Você vai acompanhando ao vivo, portanto. Aí o Papas é o último, portanto, ali na corrida. Dmitry Karpov, do Cazaquistão, é o penúltimo. Parece que eles vão se guardando aí para um sprint final, Werneck. O Karpov tem condição ainda de um sprint final. O Tom Papas eu não acredito muito, não. Mas o líder da prova é o Roman Sprelli. O melhor tempo realmente é do Roman Sebele. Aí ele, logo atrás vem o alemão André Niklaus. Em terceiro lugar, do Uzbequistão, Vitaly Smirnov. Olha o Papas começando a apertar um pouco o ritmo, é o penúltimo agora. Mas o Sebele pode ganhar e o Papas ficar ainda com o título, por causa da colocação pela contagem de pontos. Então pode ser aí a vitória de Pirro para o Sebele, porque ele vai precisar ganhar por uma diferença bastante grande sobre o Papas. Por isso o Papas também não está muito preocupado. Pouco mais de 6 segundos a vantagem calculada na última volta. São 180 pontos de diferença do Papas. É preciso a gente levar isso em consideração. Então, ele tem que ficar entre os 27 segundos, Werneck. Tem que ser maior, uma distância maior do que 27 segundos. Então não vai ser muito fácil para o Sebele, não. O Papas precisa só se aguentar ali, não deixar o Sebele chegar muito na sua frente. Aí o Sebele vai mantendo aquela distância, parece que ele não força, né, a vantagem para tentar abrir 26 segundos, que é algo praticamente impossível numa prova de 1.500 metros. O melhor tempo do Sebele é 24 segundos melhor do que o melhor tempo do Papas. Mas você disse que ele precisaria ganhar por 26 segundos. 26 ou 27. 27. Quer dizer, ele não tem essa... Você vê que se ele tentasse, talvez até ele pudesse conseguir, hein? Agora é o chinês que está na primeira posição, hein? É o Hai Fengqi. Bom, o melhor tempo do chinês, 4:23, ele é bom também nessa distância. Aí você vê o Papas ali no detalhe, vai aos poucos conseguindo também um bom posicionamento quando pinta aí o anúncio da volta final. Que Haifeng perde a primeira posição para o atleta do Uzbequistão, Vitaly Smirnov. Agora você vê o seguinte, a maior distância, a maior diferença entre o Sebele e o Papas, 24 segundos até hoje. Hoje precisaria de ter sido 27. Eu acho que se o Sebele, não sei, talvez ele não tenha sentido condição para isso. Procurasse, talvez ele conseguisse essa diferença de 27 segundos de que ele precisava hoje. Agora o Sebele já perdeu muito contato, vai ser um dos últimos agora, Werneck. Eu acho que até o Papas já ultrapassou, hein? Ele teve algum problema, só pode ter acontecido isso. Do Uzbequistão, o atleta que vai liderando a prova é o Smirnov. Olha o Arnoux, hein? O francês parte para um ritmo final agora. O Arnoux vai tentando, numa reta final, chegar entre os 3 primeiros. Vai ser o atleta do Uzbequistão a vencer a prova. O chinês em segundo lugar. Vitaly Smirnov em primeiro. O francês acaba chegando em quarto. O Papas
lá atrás, mas o tcheco também fica ali pelo meio. Vai ser o vencedor, portanto, Werneck, mesmo com a penúltima posição no decátlon dos 1500. É um verdadeiro colapso do Roman Seberle. O Karpov também não esteve nenhuma maravilha e com isso o Tom Papas veio ali apenas garantindo. Como eu falei, não é uma prova boa para ele, mas ele já tinha acumulado um número suficiente de pontos e fica com o campeonato mundial. E olha, um colapso literal, hein? Porque o tcheco desabou na pista mesmo. Desabou. Não aguentou. E não é brincadeira. 26 anos de idade tem o Tom Papas, que é de Knoxville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Suficiente, portanto, a sua colocação para manter a liderança no decátlon e conquistar o título. Ali o tcheco no chão, a vitória, portanto, no decátlon passa para o americano. Nós vamos ao intervalo e já voltamos daqui a pouco. 88 e 89, Werneck, ela vai ser um dos destaques junto com o Richan Elger Rouge também, que também confirmou seu favoritismo nos 1500. Vamos escutá-la nitidamente aí emocionada. Melhor marca de sua carreira, ela que foi eleita a melhor atleta do México, tanto entre homens quanto entre mulheres. E ela disse que o seu objetivo era simplesmente ganhar a prova. E ela achava que realmente ela estaria bem à vontade nos últimos 100 metros. A pergunta agora sobre as últimas três, sobre as três corredoras que estavam pelo lado de fora, se ela estava preocupada com isso, Werneck. Não, ela disse que ela correu a prova de acordo com o que ela tinha planejado. E ela queria conseguir um lugar ali por dentro, foi o que ela conseguiu. Muito bem, portanto. A atleta mexicana de 26 anos de idade conquista a medalha de ouro. Consegue, portanto, uma vitória importantíssima, já que ela dá o troco na Lorraine Felton e na Amin Bakhtian, a jamaicana e a senegalesa, que haviam desbancado a mexicana no Mundial de Edmonton, o 8º Mundial de Atletismo, quando ela fez a marca de 49 e 97. Portanto, ela melhora em praticamente 1 segundo a sua marca do Mundial de 2001. Bom, e vamos então a uma outra semifinal, a de número 2 dos 200 metros. Temos a Tori Edwards dos Estados Unidos, a Marina Maidanova da Ucrânia, Muriel Ortiz da França, que é uma boa competidora. Aí vai aparecendo a Tori Edwards, tem 22 e 28 como sua melhor marca, conseguida este ano em julho em Roma, portanto recentemente. Portanto, ela larga na pista 3, a americana, é a única americana nessa prova. Temos uma francesa, né, Muriel Ortiz, que larga na pista 6, Werneck. Aí está ela, a Muriel Ortiz, um bom nome nesta prova. Portanto, aí prestar atenção na pista 3, a pista à direita do vídeo, a contagem vale da pista da direita para a esquerda. Largou muito bem a Tori Edwards, hein? As 4 primeiras se classificam. Tori Edwards junto com a francesa lado a lado na curva. Vem com muita ação a francesa, hein? A Muriel Ortiz. Olha a recuperação da francesa, vai ser no Photoshop, Werneck. Acho que fica com a francesa. A primeira colocação. Chegou ali também a Anastasia Kapatinskaya, da Rússia, e a Tori Edwards, dos Estados Unidos. Impressionante aí. A vibração do torcedor francês parece que já foi mostrado no placar eletrônico o resultado final da prova. Deve ter sido no photofinish, hein? E realmente nessa semifinal ganhou a Muriel Ortiz. Agora a russa Anastasia Kapatinskaya também vai chegar muito bem e supera a Tori Edwards. Na 4ª posição fica a Natália Safronikova, da Bielorrússia. O importante, né, Werneck, é que ela fica entre as 4 colocadas, né, o que faz com que ela avance para a final, né? Claro. As 4 primeiras desta semifinal e as 4 primeiras da outra semifinal. A pergunta para ela é exatamente, ela parecia tão bem no começo, na primeira e na segunda curva, depois ela perdeu um pouco do ritmo.
Ela disse que não viu a terceira pessoa aparecer, né? A segunda pessoa, no caso, né? As três chegaram absolutamente juntas. É, muita confiança ela mantém ainda, dizendo que na final ela promete uma performance melhor, mas está entre as 4 colocadas. E você vê a diferença aí, 2 centésimos de segundo da Muriel Ortiz para a Kapatinskaya e de 1 centésimo de segundo para a Tori Edwards. É explicado, portanto, o porquê da vibração do torcedor francês no Stade de France, né? A gente recapitula aí essa prova dos 100 e dos 200 metros para mulheres, e essas as que estarão na disputa da medalha de ouro dos 200 metros, Kelly White e a Tori Edwards representando os Estados Unidos, portanto, e obviamente aí a francesa que venceu a prova, Muriel Ortiz. Bom, já quase 10h30 da noite em Paris, a noite agora já está fechada, foi mais um belo dia na capital francesa. E vamos então para o salto tríplice de mulheres. É, uma disputa entre a Madeline Martinez, que é a cubana naturalizada italiana, né? No salto triplo. Olha a Martinez, ó, um pouco mais de 15 metros. A Martinez com 14,90 foi um recorde nacional italiano. E agora a competidora de Camarões, Françoise Mbanguetone. ela vai ficar então com 15,5. Essa foi a vitoriosa, né, Werneck? A Tatiana Lebedeva. Tatiana Lebedeva pode ganhar ainda. 15 metros e 18 centímetros acabou sendo, portanto, a marca dela. E ela ganha, portanto, com 15 metros e 18. A russa Ana Payatsik foi a 4ª colocada e a cubana Mabel Gay acabou ficando na 5ª posição. Mais uma vez, portanto, voltamos aí com imagens do Stade de France.